Solange, tem que beber muita água, né? Nossa, minha garganta tá tão seca, vocês escutarem. Eu também tô assim, a Ellen, nossa maquiadora, também tá assim. Seco. Então bebam água, por favor, porque a água do céu, pelo jeito, vai demorar pra cair. É, e é bom porque tem que pingar a aguinha também assim no nariz, aguinha, sorinho, porque aí hidrata a garganta. Mas é, né, Sol? Porque tá difícil. Eu vou falar até meio baixo hoje, senão vai dar ataque de tosse. Pedrão, aumenta o microfone da Sol aí. Delícia, fica aqui com a gente nessa terça-feira, aqui no Falando Nisso, sabe sempre que é o nosso melhor momento, quando a gente está juntinho de você e quando a gente abre o nosso coração para refletir um pouquinho com a mensagem do dia, né? Presta atenção, a gente cansa de falar sobre isso, mas é sempre bom lembrar. Aquilo que o outro faz para você é problema dele. Da maneira como se reage ao que o outro está fazendo para você é um problema seu. Então não gaste energia à toa com quem não merece a sua atenção. Traga para Deus, Ele sempre dá um jeito de corrigir tudo isso. Bora conferir então o que tem no programa, Zóio Verde? Sol, prazo para a defesa de Lula recorrer termina hoje e criminosos fazem funcionários reféns em loja. Dia do seu direito e dia de você conversar com a gente. E claro que você vai participar também dos concursos culturais nessa semana. Tem uma cesta, na verdade um kit maternidade da Santa Casa de São José dos Campos. Você corre no nosso Face, você pode participar escrevendo uma frase por que merece levar então para casa esse super kit e concorre então sexta-feira. Então tem o sorteio, na verdade a escolha da frase e também no Instagram, da mesma forma, só que um kit Cooper para você cuidar muito bem da sua saúde e comer muito bem também. Você marca 2 amigos e escreve nos comentários por que merece levar para casa e já concorre também. Bora aprender bastante, abrir o coração, discutir o que é certo, o que é errado, aprender muito também, então, hoje é dia do seu direito. Quando fala em direito de família, a gente lembra de um nome e ele sai de São Paulo justamente para nos orientar. A gente vai falar sobre pensão, guarda de filhos, herança, perrengues, mas não no casamento. No quê, no Luquinha? Na união estável, porque muita gente não sabe o que caracteriza, afinal, uma união estável. O namoro, ele pode ser considerado ou não uma união estável? Pois é, a gente não mora junto, mas eu falo que você é meu marido. Já Jesus. é prova suficiente? Cuidado, viu? Fotos no Facebook, conversas pelo WhatsApp, chama maridão, esposona de brincadeira. Isso pode caracterizar uma união estável e na hora da separação, do perrengue, você tem que desembolsar alguma coisa, ele está aqui para nos orientar, a gente ama a participação dele, Verdade. o advogado Dr. Nelson Sussumo. Dr. Nelson. Olha, tem uma música que eu aprendi quando era criança, Dr. Nelson, que falava assim, ó, cuidado, boquinha, com o que fala. Porque você vai falando nessa, e aí esposa, ô maridão, aí você vai brincando, e pelo que eu entendi, Solange, isso é a forca. Não é a forca? É a forca. A gente vai entender tudo. Deixa eu mandar um beijo para a nossa querida amiga Suelen Mandu, que me veste daqui. Bem. Beijo no seu coração, 1 ano de loja. Obrigada pelo carinho, viu, Su? Doutora Carolina, que está aqui também. Tá todo mundo mandando um beijo. Afinal de contas, a gente aprendeu, sem brincadeira, gente, a gente aprendeu agora, lá no camarim com o Dr. Nelson, essa questão das redes sociais. Às vezes você não é casado, oficialmente casado, que eu digo, mas brinca com o namorado ou com a namorada, ou meu marido, ou minha esposa. Isso está registrado em redes sociais ou em conversas pelo WhatsApp. Aí acontece uma briga. A pessoa pode pegar ter algum tipo de direito com esses registros? Pode se utilizar, Pode. né, de uma simples brincadeira e virar uma coisa séria. Olha que né? coisa. E virar união estável. É ótimo, né? Isso daí, né? Não é nem de brincadeira, né? Isso assim, não se pode brincar com essas situações por causa principalmente do patrimônio, né? Principalmente a pessoa que fez patrimônio, se der uma união estável, constitui uma união estável, uma união afetiva, o regime de bens ele é considerado da comunhão parcial. Se não foi optado por nenhum, é comunhão parcial. E todos os bens adquiridos na constância desta união se comunicam, ou seja, é metade para cada lado. Então, na brincadeira, você pode perder metade dos seus bens. A Carolina tá mandando um beijo para o senhor, dizendo que o senhor é ótimo. A Carolina Teodoro. Obrigado, Carolina. Ô Sol, pegando o gancho das redes sociais, só fazer uma perguntinha rapidinho, que o doutor também comentou com a gente no camarim, achei interessante. Muito se posta hoje foto, né? Seja Instagram ou no Face. De alguma maneira, num processo aí de comprovação de não estável, essas fotos, esse post, às vezes a marcação que você faz de alguém com você, serve como prova também?
Depende do que está escrito, né? Se só tiver uma foto abraçado, não, né? Significa que você conhece ela e gosta dela, mas não significa que virou uma união estável. Né? Às vezes é um namoro, às vezes é uma amizade, né? Depende do que está escrito. Se é escrito... Minha mulher. Eu já vi isso já. Minha mulher. Ou é bom estar em família. Né? Que às vezes é uma simples frase, é bom estar em família. Pronto. Mas se a pessoa estiver na igreja e postar com a... Porque as pessoas consideram a igreja uma família, né? Aí pode dar a entender também. Pode. Numa viagem, às vezes, em plena lua de mel. Pronto. É o início da união. Em plena lua de mel isso também já acontece. Gente que nem é casado escreve isso, Sol. Em plena lua de mel. Então, isso já é caracterizado união estável. Agora, tem uma pergunta que veio de Presidente Prudente, outra de Marília, outra de Goiânia, outra de Manaus e outra de Uruguaiana. Olha que legal. São 5 homens e eu vou pegar a de Manaus, que é o nosso querido Amauri, que ele disse que pode falar o nome. Ele tem um amigo, diz o Amauri, que é um amigo, que ele é casado, eu comentei com o senhor, ele é casado oficialmente, assim como esses outros homens são casados. Mas eles têm outras famílias também. Então, vive um pouquinho com uma, vive um pouquinho com outra. Nenhuma das duas sabe disso. Jesus. Isso é considerado união estável também? No caso de perrengue ou de falecimento dele, quem sai ganhando? As duas famílias ou a primeira só? Para ele não seria considerado porque ele sabe que está com outras mulheres. Né? Mas para aquela mulher que foi enganada, ela não sabe que tem uma esposa realmente. E ele fala que não tem. E às vezes ela acaba sendo enganada por muito tempo. É possível dar união estável, constituir união estável, mas é chamada união estável putativa. A união estável putativa é aquela que a pessoa está de boa fé e a outra que enganou. E aí pode sim pedir também a divisão do patrimônio, que às vezes não dá ameação, dá triação, né? Porque se ele constituir uma constância das duas, pode dar em 3, você divide por 3. Entendi. E não é considerado bigamia isso? Não, na união estável ainda não tem uma legalização, não tem uma regulamentação na união estável. No aspecto penal também não. Sempre é o casamento. Houve um casamento, com outro casamento é bigamia, né? Que é a parte criminal. Para mim tudo é a mesma coisa, 6 por meia dúzia, tá morando junto. Para mim é tudo safadeza, Solange, não tem outra palavra. Mas sabe qual que é a pena da bigamia? A pena da bigamia? Não. Que tá no criminal, né? É ter 2 sogras. Essa é a maior pena que tem. E tem que ser daquelas bem caprichadas, né? Pra pessoa aprender na marra. Aliás, é um programa que a gente vai fazer, né? Não me dou bem com a minha sogra. De tanta gente que comenta da sogrinha aqui, viu? Aqui no WhatsApp, no Face, né, Sol? Sempre tem comentário. Mas olha, eu tô juntando algumas perguntinhas aqui também, de situações diferentes. A gente já comenta com vocês, mas agora só o Marvin trazem pra gente as notícias da redação. Termina hoje, nesta terça-feira, o prazo para que a defesa do ex-presidente Lula apresente o último recurso à segunda instância da Lava Jato no caso do triplex do Guarujá. Nós vamos aos detalhes com o repórter Marvin Pinho, direto da redação do Falando Nisso. Boa tarde, Marvin. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E também para quem acompanha o Falando Nisso, a defesa de Lula foi a diversas cortes questionar a decisão do TRF4 de considerar concluída aí essa questão em segunda instância após análise aí dos embargos de declaração. A reportagem é de Douglas Santucci. Os chamados embargos dos embargos, última apelação do processo do triplex no TRF4, servem apenas para esclarecer alguma questão sobre o recurso que foi negado pela 8ª turma no tribunal, no dia 26 de março. Não mudam a sentença e normalmente são rejeitados com o argumento de que servem apenas para protelar o cumprimento da pena. Foi com base nessa premissa que o juiz Sérgio Moro expediu o mandado de prisão contra o ex-presidente Lula na quinta-feira da semana passada. O ex-presidente foi condenado a 9 anos e meio no processo do triplex do Guarujá. Segundo a denúncia, o petista teria recebido 2,5 milhões de reais da OAS por meio da reserva e reforma do imóvel. A defesa recorreu e, em janeiro, os desembargadores da 8ª turma do TRF mantiveram a condenação e ampliaram a pena para 12 anos e 1 mês. Os advogados de Lula ainda podem apresentar recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, questionando eventuais violações da legislação federal, como o Código Penal, ou recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal sobre algum possível desrespeito à Constituição. Mas nenhuma dessas duas medidas tem o poder de impedir a execução da sentença que determinou a prisão. Lula responde a outros 2 processos em Curitiba. Um deles, que está na fase final e deve ser concluído até junho, envolve a compra por parte da Odebrecht de um imóvel para o Instituto Lula, que nunca foi usado, e de um apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. No segundo processo aqui em Curitiba, o ex-presidente é acusado de ser o verdadeiro
verdadeiro dono de um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. A propriedade foi reformada e recebeu benfeitorias bancadas pela Odebrecht, OAS e Chain, com dinheiro desviado da Petrobras. Esta ação está na fase de depoimentos. Na Justiça de Brasília, Lula é réu por tráfico de influência no BNDES em favor da Odebrecht e pelo mesmo crime em outra ação no caso da compra de caças suecos pelo governo brasileiro. O ex-presidente responde a processo também na Operação Zelotes, porque teria atuado para beneficiar montadoras de veículos com medidas provisórias. Lula é réu ainda por obstrução de justiça e organização criminosa em outras 2 ações. No campo eleitoral, o petista pode ficar inelegível. A lei da ficha limpa impede que réus condenados por órgãos colegiados, como o TRF4, disputem eleições. Mesmo que permaneça preso, o ex-presidente pode registrar a sua candidatura. O prazo termina em 15 de agosto. Caberá ao Tribunal Superior Eleitoral dar a palavra final se o nome de Lula poderá estar nas urnas como candidato à presidência da República. Você vai prestar qualquer concurso público, você não pode ter isso de antecedente criminal. Este é o meu recado pessoal. Bom, e o Supremo Tribunal Federal deve debater amanhã uma alteração de normas que pode ter impacto no destino do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, como vimos, está preso desde o último sábado em Curitiba. O que será discutido é se um réu deve começar a pagar sua pena de prisão depois de ser condenado em segunda instância. A gente vai até Brasília com o senador Álvaro Dias entender direito essa questão. Senador, caso o STF altere a execução da pena em segunda instância, pode significar um retrocesso para o país? Boa tarde, senador. Olha, em junho do ano passado eu apresentei a proposta de emenda à Constituição que incluiria no texto da Constituição a prisão em segunda instância. Esse debate que se travou no Supremo e que tem prosseguimento seria evitado. O Congresso, no entanto, se omite e sempre oferece espaço para a chamada invasão de competência do Supremo Tribunal Federal. Há uma jurisprudência consagrada pelo Supremo que garante a legitimidade da prisão em segunda instância. Mas é prudente legislar a respeito. É bom que o Congresso debata o assunto e delibere sobre a prisão em segunda instância, incluindo no texto constitucional definitivamente para evitar discussões futuras. No entanto, agora nós estamos impedidos pelo decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Isso só poderá ser feito a partir da revogação desse decreto. Mas é imprescindível que se coloque no texto constitucional e também se altere o Código de Processo Penal para evitar interpretações diversas que promovem esse debate que assistimos no Supremo Tribunal Federal. São etapas que devem ser superadas agora. Muito obrigada ao senador Álvaro Dias, que abriu um espaço aí na agenda para estar aqui com a gente no Falando Nisso. E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Tira-Teima, que atinge pessoas ligadas ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. Marvin, quais são as últimas informações? Sol, essa ação é baseada na delação premiada de um ex-executivo da empresa Hipermarcas, que confessou ter repassado propinas para integrantes da cúpula do partido. Ao todo, estão sendo cumpridos aí 8 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Fortaleza e também em São Paulo. Delação premiada sigilosa feita pelo empresário Nelson Mello, o ex-diretor da Hipermarcas, e obtida essa delação pela revista Veja, revela que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, como você disse, recebeu ajuda financeira da companhia quando disputou o governo do Ceará em 2014. Nelson Mello relata que pagou despesas de empresas que prestavam serviços à campanha de Eunício, por meio de contratos fictícios no valor total de 5 milhões de reais. Sol. Parece um câncer, né? Política no Brasil virou corrupção, que é igual a câncer, né? E a gente tem que combater tudo isso. Deixa eu mandar um beijo para a nossa querida amiga Dorinha, que está ligadíssima aqui no Falando Nisso. Deus te abençoe muito. Obrigada sempre pelo carinho, viu? Sempre bem acompanhados aqui, né? Só isso é muito bom. Bom, infelizmente, terça-feira começou com um engavetamento na Via Dutra. A gente tem essa imagem, algo que a gente sempre comenta aqui, que poderia ser muito bem evitado, né, Solange? Se tivesse aquela distância de segmento entre um carro e o outro. Amanhã eu vou pôr aquele vídeo que eu fiz dos dois motoqueiros. Nossa, põe, por favor. Que é um absurdo
absurdo também, que a gente entende por que acontece tragédias como essa. Marvin, agora, como é que tá aí na rodovia Presidente Dutra? Tudo tranquilo? Tranquilo, Lucas. Nesse momento, a Dutra tem trânsito fluindo bem aqui no trecho do Vale do Paraíba. O motorista vai bem em quase toda a extensão da rodovia. Encontra problema, como sempre, lá na chegada à capital paulista, por causa de excesso de veículos, que é um trecho que está bem exposto a esse tipo de situação. Na rodovia dos Tamoios, também tem trânsito fluindo bem, mas o motorista deve ficar atento porque vai ter interdição total entre as 3 e as 4 horas da tarde, lá no quilômetro 82,5, porque a concessionária realiza detonação de rochas por causa das obras e tudo. Então, a partir das 3 da tarde, quilômetro 82,5, rodovia dos Tamoios totalmente interditada. Perfeito, Marvin. Então, se você pretende descer a serra aí pela Tamoios, segura um pouco a viagem aí, para você não ficar esperando também isso acontecer, né? Tô com imagens aqui também da balsa em São Sebastião, e a gente percebe aqui apenas 30 minutos de espera para quem aguarda a travessia para Ilhabela, e para quem está em Ilhabela em sentido São Sebastião, também 30 minutos, muito sol no litoral, e a previsão é que o tempo continue seco em toda a nossa região, e a gente vê as máximas agora em nossa região, começando então na Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal, é máxima de 22 graus, pequena possibilidade de chuva por lá para o final da tarde. Agora tempo seco em Pindamonhangaba, Caçapava e também Cachoeira Paulista, máximas de 29 graus, sol entre poucas nuvens. O mesmo no litoral, máxima de 28 graus em Caraguatatuba e 29 em Ilhabela. A previsão aqui para São José dos Campos, como a gente percebe, máximas de 29 graus quase toda a semana, tempo seco, a chuva não deve aparecer, pelo menos até sábado aqui na nossa região, aqui em São José dos Campos. Então beba muita água para evitar a tosse e também ficar dodói, né? Bom, amigos, o presidente Michel Temer viram réus por organização criminosa. A gente já comenta, rapidinho, a gente vai pro break, mas já volta para conversar com você. Não sai daí.